pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Então, vamos lá, né? Vamos começar a nossa videoaula aqui do Cursinho Ideia, certo? Gente, hoje a gente vai ver a parte 2 da nossa aula 5, que é referente ao romantismo, certo? Eu sou a professora Lívia e qualquer dúvida, galera, a respeito dessa aula ou das nossas videoaulas anteriores, deixem a dúvida de vocês nos comentários, certo? E outra informaçãozinha é que o nosso cursinho, o Cursinho Ideia, ele tem um Instagram, que é @cursinho ideia. E lá no nosso Instagram, no IGTV, tem o TV Ideia. E o que é o TV Ideia? O TV Ideia é um local onde você, aluno, vai lá, coloca suas dúvidas a respeito de todas as questões, de todas as matérias, e a gente, nós professores, vamos tentar responder por meio de vídeos, ok? Então, não perca essa oportunidade. Vai lá, deixa lá a tua questão, dúvida, que a gente vai responder. Então, bora lá. Para o nosso início, né? O romantismo. Como a gente viu na nossa videoaula anterior, a gente viu que uma palavra que descreve bem o romantismo é o sentimentalismo. E a gente viu também, eu falei para vocês, que o romantismo, a sua produção, ela é dividida tanto por meio da produção em forma de prosa, quanto por meio da produção em forma de poema, certo? No nosso vídeo anterior, a gente viu um pouco sobre a parte da produção por meio do poema, por meio da poesia. E hoje a gente vai ver um pouco sobre a prosa. Mas a gente vai recapitular ao longo da nossa videoaula, ok? E aqui, gente, nessa capa, eu coloquei no nosso lado direito várias fotos que ilustram a capa de livros do romantismo que tiveram bastante relevância para os autores e para a gente, né, que está realizando o nosso vestibular. E no nosso lado esquerdo, a gente tem uma pintura que retrata a terceira fase do romantismo, né, da poesia, que é a parte lá do... É a geração que é chamada terceira geração, também geração condoreira, que é aquela geração que é mais preocupada com as questões sociais, com as questões políticas, ok? Aí o nosso sumáriozinho de sempre, né? A gente vai recapitular as características gerais, e a gente vai ver um pouco sobre a primeira, a segunda e a terceira geração. Vale lembrar que quando a gente tem primeira, segunda e terceira geração, a gente está se referindo à produção em forma de poesia, ok? E o romance romântico é a produção em forma de prosa. Vamos lá, recapitulando as características gerais. A gente vai ver, começar a perceber que tem aquele individualismo e aquele subjetivismo. E atrelado a isso vai ter o sentimentalismo, no qual o autor vai expressar de forma exacerbada os seus sentimentos. E esses sentimentos também vão estar interligados com o culto à natureza. Como é isso? O autor vai ter algum elemento da natureza, no qual ele vai expressar o que ele está sentindo sobre aquele elemento da natureza na sua produção, certo? E a gente vai começar a ter também formas de evasão. E essas formas de evasão vão ser tanto por meio de sonhos quanto de fantasia. Aí a gente vai ter o culto ao passado, né? No qual os artistas vão escrever poemas a respeito da sua infância, a respeito de quando moravam no Brasil. E eles vão ter, com o romantismo, essa liberdade artística para poder falar sobre o que eles querem, entende? Tipo assim, na terceira geração, a gente vê que é uma terceira geração social, né? Que mostra, dá as caras mesmo dos problemas que o Brasil enfrentava. No caso, a escravidão, vai realmente mostrar como era que acontecia, tipo, como era o processo dos navios negreiros e outros aspectos, entende? A gente vai ver aqui a primeira geração, que ela também é chamada de nacionalista ou indianista, na qual a gente vai ter o índio como o principal elemento, né? Só que não vai ser aquele índio totalmente brasileiro, vai ser um índio assim com algumas características europeias, né? Querendo ou não, os escritores daquela época vão sofrer sim influência de escritores da Europa. Aí a gente vai ter também como tema da primeira geração é a saudade da pátria, na qual ele vai falar do Brasil, vai falar do quanto ele ama o país dele, essas coisas, entende? E junto à saudade da pátria, ele vai atrelar também a natureza, ou seja, vai falar do quanto a natureza do Brasil é bonita, vai exaltar. E a gente vai ter também a religiosidade como temática dessa primeira geração. Como vocês estão vendo aqui no lado direito, eu coloquei dois escritores que são de extrema importância para as provas dos vestibulares, né? Que é o Gonçalves de Magalhães e o Gonçalves Dias.
que o Gonçalves de Magalhães vai ter obras como Suspiros Poéticos e Saudades, que a gente vai ver os exemplos no próximo slide. E o Gonçalves de Magalhães, as suas poesias vão ser o marco inicial do romantismo no Brasil, certo? Já o Gonçalves Dias, a gente vai ter aquela obra Canção do Exílio. Meu Deus, quem nunca escutou, é, quem nunca leu essa poesia, né? Canção do Exílio, na qual ele tem saudade e ele compara sua terra natal com o local onde ele está. E a gente também vai ter outra obra que é de grande importância, que é Ijuca Pirama. E a gente vai ver também que quando vocês estiverem lendo o Ijuca Pirama, não precisa ler todo, mas algumas partes vocês vão ver que ele tem uma musicalidade, né? Tipo, quando você bate com o pé e com a mão, ele começa a ter um ritmo. Aí a temática dessa obra é o índio, no qual ele é herói, e ele é tido como o ser mais forte, certo? Aí aqui são os exemplos, né, na qual a gente vai ter Canção do Exílio e um trecho de Juca Pirão. Vocês dão uma lidinha também, só para ficar fixo, para quando for resolver questões, já saber do que se trata, certo? A nossa segunda geração é conhecido também como mal do século. Mas por que mal do século? É porque aqueles autores, a maioria deles morreram de tuberculose, que era a doença do século. Por isso que eles ficaram conhecidos também como mal do século. Aí a temática das suas obras era a dúvida. Tipo assim, que dúvida? O que era essa dúvida? Era se eles iriam estar vivos, né, nos próximos dias. Tipo, para onde eles iriam, o que eles iriam fazer. Aí, atrelada a essa dúvida, tinha o tédio, né? Porque como eles estavam doentes, eles tinham que ficar de repouso. E um repouso, querendo ou não, gera um tédio. E tinha também a orgia. O que é a orgia? É aquela situação da qual ele vai aproveitar tudo, né? Vai aproveitar todos os prazeres da vida. Tipo assim, como ele sabia que ele estava doente, que ele ia morrer, como todo ser humano vai morrer, né? Ele aproveitava tudo, não estava nem pra nada. Só que ele pensava também, depois dessa orgia, ficava pensando na morte. E ele ficava, meu Deus, eu vou morrer, o que é que eu vou fazer? Aí ele voltava a lembrar da sua infância, da qual ele era feliz, da qual não tinha essa preocupação com a morte, da qual ele vivia como uma pessoa totalmente inocente, né? Que a infância é um período da nossa inocência. E ele atrelava também a isso um sofrimento, porque como ele ia morrer e ele via o quanto a infância foi um período bom da vida, ele ficava sofrendo. Aí, dois autores também que eu considero bastante importante, cai bastante nos vestibulares, é o Álvares de Azevedo, com sua obra Se Eu Morresse Amanhã, na qual trata que viver é ruim e que a morte é a única salvação para suas dores. E o Álvares de Azevedo, ele era tipo, muito boêmio, muito festeiro mesmo, ele vivia na farra. Já o Casimiro de Abreu, né, ele era aquele poeta mais família, era um cara mais família, mais meigo. É tanto que a principal obra dele, que é Meus 8 Anos, na qual ele retrata a saudade da sua infância, que não volta mais, fala da sua mãe, da sua irmã, essas coisas. Retrata bem a sua infância. Aí aqui vocês estão vendo trechos do Se Eu Morresse Amanhã e Meus 8 Anos. Aí vocês dão uma lida e tal, que dá certo resolver as questões, ok, galera? Vamos lá, para a nossa terceira geração, né? Que é chamada de terceira geração ou geração condoreira. Mas por que condoreira? Condoreira é porque é referente a um pássaro, condore, certo? É uma geração social, liberal. E essa geração, por ela ser uma geração social liberal, ela está bastante interligada com defesas de causas humanistas, na qual vai denunciar a escravidão e vai ter também fazer uma relevânciazinha ao amor erótico, né? E um dos principais autores dessa obra que mais desse período, né, que mais se destacou foi o Castro Alves, com a sua obra Navio Negreiro, né, que foi aquela primeira imagem que eu mostrei na nossa capa, na qual no Navio Negreiro, na sua obra, ele tentava relatar as mesmas condições que os africanos sofriam no translado para o Brasil, entende? E ele também tinha algumas poesias sexuais, na qual ele exaltava a sensualidade do corpo feminino, só que não era nada muito extravagante, certo? Aí a nossa terceira geração, como vocês estão vendo, né? Um trecho aqui do Navio Negreiro e uma pintura retratando a situação dos africanos no próprio Navio Negreiro. Pronto, gente. Aí a gente vai para segundas produções,
do romantismo, né? Que são as produções em prosa. Aí fica todo mundo, tipo, o que é o romance romântico? Gente, o romance romântico nada mais é do que um enredo, só que produzido na forma de prosa, certo? E nesse enredo a gente vai ter uma temática, vai ter temáticas parecidas, só que vai ter mais personagens, vai abranger um cenário, uma geografia, entende? Aí quais são as características? A gente vai ver que vai começar a surgir uns valores culturais e ideologia. E quais são esses valores culturais? Esses valores culturais, galera, tá bastante relacionado com a burguesia, juntamente dos seus valores às ideologias, certo? Em tudo numa visão mais burguesa. Aí como era que esses enredos eram publicados? Eles eram publicados por meio de folhetins. No slide mais à frente eu vou explicar o que é o folhetim, ok? Aí, uma das características também é a idealização do herói, no qual o herói a gente pode atrelar a ele juntamente com essa parte de ser perfeito, de ser do bem, que o herói, ele é o mocinho e ele sempre vai vencer, certo? E a gente vai ter a dualidade também. O que é essa dualidade? É esse conflito entre o bem e o mal, no qual o bem sempre vai sair vencendo. E a gente vai ter também a elevação da nação. O que é isso? Vai ser a produção de uma identidade, na qual vai retratar a linguagem brasileira, falando um pouco dos seus dialetos, essas coisas. E a gente vai ter o amor como redenção. Como assim o amor como redenção? É que, tipo assim, tem um certo personagem num enredo, né? Que ele começa mal, só que ele se apaixona pela mocinha e pela protagonista, né? E justamente pelo amor que ele tem por ela, ele vai virar o príncipe, o herói, entende? Aí, a classificação temática que esses romances românticos tinham. Esses românticos, eles podiam ser históricos, urbanos, indianistas e regionalistas. O que era esse romance romântico histórico? Era um tipo de romance no qual retratava umas características do passado, mas o clima da época, tipo, falando como a sociedade estava, com o estilo, as roupas, essas coisas, entende? Já o urbano retratava a vida na corte, né? Porque a gente estava no finalzinho do século XVIII, aí já tinha o Rio de Janeiro como a capital, e no Rio de Janeiro, né, tinha um luxo burguês altamente presente, tipo, muito, muito presente na vida urbana. E o indianista? O indianista é no qual a gente vai ter o índio como principal, e o Rousseau, né? Aquela eliminado Rousseau, no qual do bom selvagem, que o índio ele era uma pessoa boa, era um animal bom, só que veio o europeu e corrompeu ele. E a gente vai ter também um romance romântico regionalista, na qual vai apresentar as outras culturas fora do Rio de Janeiro, né? Tipo assim, porque naquele período o principal cenário era o Rio de Janeiro. E o romance regionalista vai vir trazendo características do sul, do nordeste, de outras partes do Brasil, ok? Aí o romance romântico, né? Tipo, muitas pessoas perguntam assim, tipo, é verdade que existe uma fórmula para escrever um romance? Pessoal, não é que exista uma fórmula totalmente concreta para escrever um romance, né? O que existe é que muitos autores brasileiros se inspiraram nas produções europeias, aí, juntamente com o cenário no qual eles estavam inseridos e os valores burgueses daquela época, isso fez com que surgisse as produções do romance romântico no Brasil, certo? Principalmente por meio da prosa. E não existe, tipo, totalmente uma fórmula. Mas é só, tipo, influências. As influências vão fazer com que surjam coisas novas, entende? E foi o que aconteceu naquela época. Aí, é assim, daquela parte, né, que, tipo, tinha os folhetins. E como o pessoal tinha acesso às produções? Galera, era o seguinte, era por meio de folhetins. E o que era folhetim? Folhetim era um capítulo da obra, né, que era impressa esse folhetim em jornais, na qual a população tinha acesso a esses jornais. Tipo assim, toda semana surgia um capítulo novo, então todo dia surgia um capítulo novo.
E o bom desses folhetins era que eles tinham uma relação bem próxima da sociedade, né, do público leitor, porque ao longo que ia surgindo os capítulos, os autores iam escrevendo, né? Ou seja, tipo, tinha obras que tinham muitos, muitos capítulos, né? Porque quanto mais a população, o público leitor gostava daquele enredo, mais o autor, tipo, ficava aumentando mais as histórias, mais os capítulos, entende? Aí o bom desses folhetins é que eles eram divididos. Tipo assim, nos primeiros capítulos, como todo texto, né, como todo livro, a gente vai ter um período harmônico. O que é esse período harmônico? É relacionado à ordem social, na qual vai apresentar, mostrar quem é quem, entendeu? Tipo, falar dos personagens. Aí a gente vai ter uma desarmonia. O que seria essa desarmonia em um texto, em um livro? É o conflito da ordem, tipo, é a situação que vai mexer com todo o enredo da obra, certo? E a gente vai ter a harmonia final. O que seria essa harmonia final? É a resolução do conflito e, consequentemente, o fim da nossa obra, ok? E a gente vai ter aqui os autores que possuem uma grande importância no vestibular. A gente sabe que tem vários autores do romance romântico, certo? Só que tem, não tinha condições de colocar todos eles. Aqui eu coloquei só alguns, como o Visconde de Tauane com sua obra Inocência, o Franklin Távora com A Cabeleira, o Manuel Antônio de Almeida com Memórias do Sargento Milícias. Aí a gente vai ter o Joaquim Manuel de Macedo com A Moreninha, que é um romance ambientado no Brasil, né? Aí a gente tem o Grande José de Alencar, que as produções do José de Alencar vão ser tanto temáticas urbanas, quanto indianistas, quanto históricas, quanto regionalistas, certo? E no romance urbano a gente vai ter como um exemplo Lucila, né? Aí no indianista a gente vai ter o Guarani, no histórico as Minas de Prata e no regionalista o Gaúcho. Aí a gente vai ter também o Bernardo Guimarães com sua obra Escravizaura, certo, galera? E o que as questões de vestibular mais gostam de saber é que o aluno consiga atrelar as características com a obra. Então, como a gente conseguiu explicar aqui um pouco das características, fica bem mais fácil na resolução da questão, certo? Porque tu vai ler algum trecho dessa obra, tu vai conseguir associar o que aquele trecho está querendo falar com as características que você já sabe por ter assistido a nossa aula aqui do Cursinho Ideia, tá, galera? Então é isso, gente, e muito, muito obrigada. E lembrem-se, uma ideia pode mudar o mundo. Beijos e até a próxima!